paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é a pastora Simone, estou aqui na rádio 100% Vida, com a pastora Ilza, para falar um pouco sobre voltar ao primeiro amor. Se temos que voltar, é porque nós saímos, fomos embora e precisamos voltar para o primeiro amor. E nessa manhã eu convido vocês para meditar comigo o porquê que chegou ao ponto de precisarmos voltar ao primeiro amor, de quando nós conhecemos o nosso Deus. Por que voltar? Por que será que nós deixamos que esse amor se esfriasse em nossos corações? Pense nisso. Vamos fazer uma oração? Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade aqui nessa rádio. Pai querido, por essa porta que se abriu, para que a tua palavra possa chegar em todos os lugares. Pai querido, muito obrigado por cada vida que está aqui para ouvir a tua palavra. Nós sabemos, papai querido, que de nós mesmos não temos nada, nada nós sabemos. Pai, tu colocaste em nosso coração que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar, papai querido, a nos entregar verdadeiramente a ti de todo o coração. Ah, Senhor, que nesta manhã tu possas tocar os nossos corações, tu possas nos mostrar, papai querido, o que devemos fazer para continuar, fiel no primeiro amor, porque é o começo é maravilhoso. Assim nós te agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, eu estava meditando aqui em Apocalipse 2 e 4, 5, somente a parte A. Diz assim, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o primeiro amor. Aqui, Jesus não está falando para nós sobre falta de amor. Não é falta de amor. É o primeiro amor. Ou seja, nós ainda amamos a Ele. Mas nós não estamos mais com aquela vontade, com aquela paixão, com aquela determinação que nós tínhamos no começo. Muitas vezes estamos cultuando, estamos trabalhando na casa do Senhor, mas roboticamente, porque nós tememos e não queremos perder a salvação. Mas o nosso coração não está mais cheio, não está mais apaixonado pelo nosso Deus. Porque o começo não tem cansaço, o começo, por mais que esteja difícil, nós continuamos ali, na presença do Senhor, né? Tudo que é começo é gostoso, é novidade. Então, no começo, nós somos uma pessoa. Nós vamos debaixo de chuva, debaixo de sol, não importa. Lá estamos nós. Podem vir as afrontas, podem vir as dificuldades. E lá estamos nós, determinados a lutar por nosso Deus. E com o passar do tempo, o que nos afasta desse primeiro amor? As tristezas, as angústias, o pecado. O pecado nos afasta do primeiro amor. Aí, sem perceber, nós estamos assim, roboticamente na presença do nosso Deus. E é isso que Ele está falando para mim e para você nessa manhã. Que o que Ele tem contra nós é porque nós abandonamos o primeiro amor. Nós abandonamos aquilo de fazer por vontade, por necessidade, por amor. E estamos fazendo apenas porque nós achamos que nós aprendemos assim, então a gente vai levando. A gente vai para a igreja, a gente ora, a gente às vezes tem até um cargo na igreja, mas é tudo assim, sabe? Sem paixão, de qualquer maneira. E nós não podemos fazer as coisas para o nosso Deus de qualquer maneira, porque Ele nos cobra. Nós não queremos que Ele venha cuidar das nossas vidas de qualquer maneira. Nós queremos que Ele cuide, que Ele nos dê milagre, bênçãos. Mas nós não prestamos atenção. O porquê que nós estamos vivendo apenas na misericórdia dEle.
muitas vezes nós estamos vivendo apenas na misericórdia do Senhor. Porque a misericórdia dele é infinita. E apesar de nós termos abandonado este primeiro amor, ele é misericordioso, ele continua cuidando de mim e de você. Mas ainda assim, ele nos cobra. E é assim também que a gente faz com os nossos filhos, não é dessa maneira? Quando nós estamos educando os nossos filhos, nós queremos buscar deles o melhor. Nós não queremos que eles fiquem, cresçam de qualquer forma. A gente briga com eles, a gente põe de castigo, às vezes a gente dá uma surra. Para quê? Para que eles venham crescer e florescer. Para que eles venham ser os melhores neste mundo. E não é diferente o nosso Deus conosco. Ele quer que nós sejamos os melhores, que nós sejamos abençoados, que nós sejamos cheios do poder dele, que tudo que nós tocarmos venha prosperar. Mas como isso? Se nós deixamos de lado o primeiro amor, aquela vontade de estar na presença dele, que nós deixamos de lado de buscar. Antes nós falávamos em línguas, nós profetizávamos, evangelizávamos. Hoje não. Tá bom se eu chegar na igreja, adorar a Deus, sentir um pouquinho da presença dele, já tá bom. Já cumpri o meu papel. Mas não é isso que ele quer para mim e para você. Não é isso que ele quer para nós. Ele quer que nós sejamos plenos. E por isso, nós precisamos desejar voltar ao primeiro amor. Ah, mas como que eu faço para voltar nesse primeiro amor? O 5 diz assim, Apocalipse 2:5 diz assim, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste. Olha aí. Como que nós vamos voltar? Lembrando de como nós éramos. Lembrando de como era no começo. Como nós nos dedicávamos na presença dele. Como nós clamávamos com fé, com fervor. Enquanto ele não derramasse sobre nós do teu poder, da tua unção, nós não nos sossegava. A gente continuava ali clamando, buscando, sem preguiça, sem cansaço. Quantas vezes de madrugada nós orávamos, quantas vezes, lavando louça, parava e ia orar. Homem dirigindo, parava num canto e ia clamar. E hoje, o dia passa, as horas passam e nada. A vida corre, trabalho, escola. Quando a gente vai ver, paramos para falar com o nosso Deus? Não, não paramos. Sendo que no começo, era o tempo todo falando com ele. Em pensamento, em louvor, ajoelhado, de pé, não importa. Porque nós queríamos estar sempre na presença do Todo-Poderoso. Nós éramos apaixonados por ele. Deus, ele não está falando de falta de amor. Ele está falando comigo e com você, que ainda ama ele, mas não de uma forma plena. Nós deixamos cair no comodismo. No assim tá bom, mas nós precisamos lembrar de como era antes e como estamos agora. Como nós estamos agora? Nós estamos verdadeiramente no primeiro amor? Porque o primeiro amor não cansa, o primeiro amor não vê defeitos, o primeiro amor não sente nada que venha atrapalhar. Pode vir pedradas, pode vir afrontas, falatórios, não importa, dificuldades, mas nós estamos ali, tementes ao nosso Deus, clamando a Ele, levantando a nossa cabeça, apaixonados por Cristo, levando a palavra dEle, sem olhar a quem, que nós venhamos refletir e desejar voltar ao primeiro amor, lembrar onde foi que nós caímos, onde foi que nós nos perdemos, porque nós precisamos nos levantar e voltar para o centro da vontade de Deus. Nós precisamos voltar para o centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus é coisa maravilhosa. A minha e a sua vontade, muitas vezes, não nos levam a nada. Nós ficamos assim, ó, rodando e não saímos do lugar. E não sabemos por quê. Mas nesta manhã,
O Espírito Santo do Senhor fala aos nossos corações. Olha, lembra aonde foi que tu caiu, aonde foi que tu parou, o que foi que aconteceu. Para lembrar como era antes. Assim como fez o filho pródigo. Todos conhecem a história do filho pródigo. Ele começou a lembrar como era na casa do pai. Aí quando ele começou a lembrar, ele viu que onde ele estava não era bom para ele. E que ele tinha para onde voltar, como ser vitorioso. Porque ele sabia que ele precisava voltar para o primeiro amor, o amor de pai. Olha que coisa gloriosa, meus irmãos. Olha que coisa gloriosa que o Espírito Santo do Senhor fala para mim e para você nesta manhã. Eu digo assim com as minhas palavras, esse versículo. Olha, eu não estou me agradando do seu comportamento. Mas eu tenho a solução. Lembra como era? Lembra onde foi que você parou? Vá até lá e levante-se ali. Porque eu quero te abençoar. Porque eu quero fazer o melhor para ti. Porque eu tenho milagres para você. Porque eu quero agir na tua vida. Mas eu preciso ver aquela mesma vontade de estar na minha presença. Aquela mesma vontade de buscar a minha face. Eu quero te renovar com o meu Espírito Santo. Eu quero te batizar com o Espírito Santo. Hoje em dia, quantas são as pessoas que estão na casa do Senhor há anos e não são batizadas com o Espírito Santo? O porquê? Se está aí é para nós. Ele deixou para nós. Se você não está alcançando, por quê? Lembra de buscar a Ele. Lembra de amar verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas. Porque a partir do momento que nós passarmos a estar no primeiro amor, a buscar a Ele de todo o nosso coração, coisas grandes e maravilhosas vão acontecer em nossas vidas. Porque é para isso que nós estamos nessa terra, para adorar a Ele. E se eu não estou adorando a Ele da forma correta, então para quê? Não, mais ou menos não, meus irmãos. Temos que ser plenos na presença do Senhor. Temos que ser verdadeiros. Temos que entender que com Deus não dá para ser morno. Tem que ser quente ou frio. É melhor que seja quente. Por quê? Porque Ele é maravilhoso. Porque Ele cuida de mim e de você. Mesmo nessa nossa pouca força que nós nos encontramos nesta manhã. Porque a palavra do Senhor, ela não vem em vão. Eu e você sabemos o porquê que o Senhor está nos chamando para voltar para o primeiro amor. E essa oportunidade é muito rica. Porque assim, repreendo e castigo somente aqueles que amam. Se Ele está chamando a nossa atenção nessa manhã, é porque Ele nos ama. E Ele sabe que nós podemos mudar, podemos melhorar na presença dEle. As bênçãos estão prontas a nos alcançar. E o que nós vamos fazer para isso? Nós precisamos voltar. Coisa linda. Lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Olha aí. Arrepende-te, que nós possamos nos arrepender dessa manhã, por ter deixado de lado as coisas que nós fazíamos antes para o Senhor, por ter nos acomodado, achando que assim tá bom, devido a tantas coisas que acontecem. Porque, irmãos, perfeito, só Deus. Muitos falam assim para mim, não quero ir em determinada igreja, porque tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Não, olhe para isso, olhe para Deus. Olhe para o que o Senhor está falando para você nessa manhã. Olha, eu não te conheço, mas o Espírito Santo do Senhor te conhece. Eu não sei qual o teu problema, mas Ele sabe. Se Ele está falando para você, ei, vem cá, volta. Então volta, arrepende-te. Volte a orar, volte a clamar, volte a evangelizar, volte a ler a Bíblia, volte a louvar, volte na presença do Senhor. Clame a Ele. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, desça na presença dEle e fala, eu não levanto daqui enquanto
enquanto não for selado, porque é importante buscar o batismo com o Espírito Santo. Esses dons estão se perdendo, as pessoas estão vivendo num comodismo e se esquecendo que não é assim. Daqui a pouco Jesus volta e muitos vão ficar. E por que vão ficar? Porque não entendeu ainda que precisa viver o sobrenatural de Deus. Eu não posso viver em pecado, eu não posso viver com mentiras, com enganações, eu não posso. Eu preciso estar no primeiro amor, sabe por quê? Porque se eu estiver no primeiro amor, eu não minto, eu não engano, eu não vou trapacear, eu não vou adulterar. Eu vou ser plena na presença do Senhor, eu vou amar o meu próximo como a mim mesma. Eu vou me preocupar com os outros, porque eu estou no primeiro amor. Porque eu amo e eu demonstro este amor e eu quero que todos amem igual a mim. Eu vou contagiar todos aqueles que estão do meu lado, com o meu jeito de ser, de adorar, de servir a Deus. Eu vou ser verdadeira na presença dEle, porque eu estou no primeiro amor. Permita-se ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor nessa manhã. Permita-se. Coloque a sua vida diante dele. Fala, Senhor, eis-me aqui. Se até agora eu estava vivendo de qualquer forma, eu estava vivendo de uma forma errada, meu Deus, me perdoa, eu me arrependo, Senhor. Se até agora eu não estava fazendo as coisas que eu fazia no começo, eu me arrependo, eu te peço perdão. Me dá força para que eu possa continuar. Me dá graça. Clame ao Senhor dessa maneira. Afasta de mim os maus amigos, os maus conselhos, todo o comodismo, tudo aquilo que me atrapalha, tudo aquilo que tira a minha atenção. Que toda distração venha cair por terra nessa manhã, em nome de Jesus. Que nós possamos verdadeiramente descer na presença do Senhor, clamar a Ele de todo o nosso coração. Senhor, tira de mim a preguiça de ler a Tua palavra. Tira de mim, Senhor, o cansaço. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que me afasta da Tua presença. Senhor, se não for para Te agradar, não deixa que eu vá, não deixa que eu ouça, não deixa que eu veja. Senhor, se eu não tiver força para resistir, então nem deixa chegar perto de mim. É assim que tem que ser a nossa oração. Meu Deus, eu preciso voltar ao primeiro amor. Você que já é batizado com o Espírito Santo e não fala em mistério há anos, há meses, clame ao Senhor, converse com Ele nessa manhã. Fala para Ele, meu Deus, eu me dei conta agora que faz tempo que eu não falo em mistério contigo. Dobre o seu joelho aí onde você estiver e clame a Ele de todo o seu coração, porque Ele vai te ouvir, Ele vai te tocar. Porque fiel é o que prometeu. Clame a Ele de todo o coração. Fala, Senhor, tira da minha mente tudo aquilo que atrapalha, que eu esteja firmado em Ti. Você que é sempre renovado, peça os dons de revelação, dons de profecia, dom da cura. Irmãos, são tantos dons que Deus tem para nos dar, mas nós nos acomodamos com o que nós já temos, como se assim já estivesse bom. Não, não está. Nós podemos buscar mais, que nós possamos desejar nessa manhã mais da parte do Senhor. Louvado, engrandecido e exaltado o nome santo de Jesus. A Deus seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós vamos ler aqui também louvado, engrandecido o nome santo de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, não é fácil, mas o Senhor está dizendo que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos dar força, vai nos dar graça. É por isso que Ele nos trouxe aqui nessa manhã. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Porque o Senhor, Ele é aquele que tem cuidado de tudo. Filipenses. Santo Deus de Israel. Todo começo, meus irmãos, é coisa gloriosa em nossas vidas. Porque no começo nós estamos descansados,
No começo, nós estamos com as nossas forças restauradas. E vai tudo bem. No meio, nós já estamos um pouco cansados. Aí nós precisamos nos esforçar mais do que no começo. O começo vai naturalmente, mas o meio já precisa de mais força, de mais vontade, de mais garra. Imagina então quando está chegando no fim. Aí é que a gente tem mesmo que clamar com fé. Senhor, me dá força. São tantas coisas que estão vindo sobre mim. Mas muitas vezes, quando chega nessa parte do meio, nós já começamos a desistir, não é? Já começamos a querer parar no meio do caminho. Mas o Senhor é tão misericordioso, Ele cuida tanto de nós, Ele nos ama tanto, que Ele está sempre falando conosco. Eu gosto muito de fazer uma comparação com a escola. Minha mãe de criação falava um negócio pra mim, e eu guardo comigo até hoje. Ela dizia assim pra mim, eu falava, tia, a professora tá pegando muito no meu pé, ela não me deixa em paz. Ela falou assim, agradece que ela tá pegando no teu pé, porque ela ainda acredita em você. Olha aí, meus irmãos. Quando ela te deixar de lado, aí você se preocupa. É verdade. O Espírito Santo do Senhor está pegando no nosso pé. Ele está nos cobrando porque Ele nos ama. Porque Ele precisa que nós venhamos voltar os nossos corações a Ele. Porque Ele quer nos abençoar. É Filipenses 1:9. Que diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Que o nosso amor aumente mais e mais. Que nós possamos, em nome de Jesus, buscar mais da parte do Senhor. Eu venho aqui agradecer essa oportunidade de poder falar sobre voltar ao primeiro amor. E agora nós vamos orar, coloque a mão em teu coração, vamos clamar ao nosso Deus, para que Ele venha tocar nossas vidas. Eu já quero agradecer aqui a pastora Ilza, essa oportunidade aqui na Rádio 100% Vida, é uma bênção. Eu creio que Deus tem algo grande, maravilhoso a fazer neste lugar. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, mais uma vez nós te louvamos, nós te engrandecemos. Ah, papai querido, nós te agradecemos por esta rica oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por tocar em nossos corações e nos fazer lembrar, papai querido, de onde nós caímos. Pai querido, fazer lembrar das coisas que antes nós vivíamos na Tua presença. Pai querido, que essa semente fique plantada em nossos corações, que nós possamos verdadeiramente desejar voltar ao primeiro amor, nos esforçar. Pai querido, precisamos nos esforçar. Sabemos não vai ser fácil, mas nós sabemos que a vitória é nossa, porque Tu és grande, porque Tu és tremendo. Ah, fiel, poderoso, grande em verdade, essas vidas que estão prostradas diante de Ti. Pai querido, eu não as conheço, mas Tu conheces. Eu não sei, mas Tu sabes. Oremante na rassuricanta, vá de encontro nesta hora, naiterras. Ah, fiel, repreenda toda frieza de coração, repreenda todo comodismo, te canta. Meu Deus, em nome de Jesus, erras. Ah, santo, 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 santo és Tu, Derianda. Assim nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.